Som. Boa noite a todos. Em breve iniciaremos o nosso webinar. Vai estar sendo transmitido pelo Zoom para os inscritos e para todos aqui pelo YouTube. Todos os interessados poderão assistir livremente, sem necessidade de inscrição. Daqui a pouco entraremos ao vivo. Boa noite a todos. Vamos iniciar aqui. Nós vamos transmitir pelo YouTube, mas também nós vamos transmitir aos que estão inscritos. Podem entrar pelo Zoom e pelo Zoom fica mais fácil a interação de alguma enquete, fica mais fácil da gente fazer a interação. Mas vai estar aberto para todos assistirem aqui no YouTube, vai ficar gravado também. Então, quem não puder assistir agora vai poder assistir depois, assim como todas as aulas do curso. No curso nós estamos programando, são 14 aulas, né, que já tem a programação, e essas aulas elas vão ser realizadas diariamente, nesses 14 dias, e aí vai ter algumas outras aulas que a gente vai colocar extras sobre assuntos que nós devemos abordar também. Hoje nós vamos falar sobre a telesaúde no contexto do Covid. Nós temos duas aulas sobre telesaúde. Nessa de hoje, nós vamos falar sobre as atividades, as possibilidades de ações em telesaúde, que podem ser utilizadas tanto no contexto agora do coronavírus, como já poderiam ser utilizadas em outras situações. Nós vamos tentar dar um enfoque um pouco maior na situação atual. E, e na outra aula nós vamos falar realmente sobre como vocês vão poder acessar as ferramentas que a gente está disponibilizando aqui no Núcleo de Telesaúde
da Universidade do HU, né, do Hospital Universitário, da UFPI. Então, a gente vai ensinar realmente como vocês vão utilizar na prática. Nós vamos mostrar as ferramentas, mostrar passo a passo como é que vocês vão utilizar em cada situação. Hoje eu vou falar mais no contexto geral, como são essas ferramentas, o que é que a gente tem. Alguns já têm familiaridade com ferramentas de telesaúde, telemedicina, outros não. Então, eu vou começar um pouco mais básico, falando sobre cada atividade, e depois a gente vai aprofundando um pouco mais. Queria novamente convidar aos que já entraram nas 2 primeiras aulas, que entraram pelo webinar, né, pelo Zoom, que possam entrar novamente, tá bom? Que a gente pode acessar. Vou passar aqui o vocês podem acessar também se receberam, talvez tenham recebido no e-mail a forma de acesso. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Eulalio Souza Campelo, eu sou coordenador do Núcleo de Telesaúde da Universidade Federal do Piauí, e eu sou graduado em Medicina pela Universidade Federal do Piauí, tenho residência e doutorado em otorrino pela Universidade de São Paulo, um MBA em Gestão Empresarial. Sou professor adjunto lá da Universidade Federal do Piauí, da disciplina de otorrinolaringologia, e atualmente estou como chefe da unidade de e-saúde e de coordenador do núcleo de telesaúde. Bom, para que serve a saúde digital? Até esse conceito de telemedicina, e-medicina, né, o e-health, e mais atualmente a saúde digital, vem progredindo ao longo do tempo para tentar integrar e abranger todas as tecnologias que a gente pode utilizar nesse sentido. Então, para que serve? A saúde digital e a telesaúde é uma das ferramentas, elas servem para aumentar a qualidade da atenção, né, e dos desfechos dos pacientes, aumentando a cobertura, né, dos planos do serviço de saúde, principalmente porque a gente pode atingir locais mais distantes ou locais em que a gente não, ou a dificuldade de acesso do paciente ao serviço a gente pode atingir também. Com isso abrangendo, né, aumentando essa cobertura. Além disso, a gente pode aumentar a experiência e satisfação dos pacientes, porque nós podemos estar, apesar de que nós podemos estar distantes geograficamente, fisicamente, mas a gente pode se aproximar mais do paciente à medida que a gente dá conectividade e dá uma forma dele ter um contato e permanecer com o monitoramento, permanecer sendo orientado mesmo após o contato presencial. Além disso, como a gente consegue atingir escala e diminuir deslocamentos geográficos, agilizar o tempo, a gente consegue fazer isso diminuindo custos. Em tempos de pandemia, como a do coronavírus, o que aconteceu foi uma aceleração da adoção de tecnologias, e já estavam muitas disponíveis, houve uma corrida para acelerar o acesso a essas tecnologias, mas já existiam várias delas e estavam, inclusive, no início do ano, houve a publicação de uma resolução, né, do Conselho Federal de Medicina, foi revogada após alguns dias devido a algumas situações de divergência em relação a alguns conceitos, mas nós já tínhamos uma resolução de 2002 que já estava vigente, que continua vigente, visto que a resolução mais atual foi revogada, continua valendo a de 2002. E nessa resolução de 2002, ela já previa algumas situações que a resolução mais recente estava prevendo já acrescentar vários outros aspectos, mas com a sua revogação, os médicos e os profissionais de saúde não estavam podendo utilizar dessas ferramentas. Uma delas, que foi a que gerou mais polêmica, que a gente vai se prender um pouquinho, é a teleconsulta, até porque com esse impedimento das consultas presenciais, né, principalmente as ambulatoriais,
O que aconteceu também foi uma corrida dos profissionais de saúde para utilizar uma ferramenta para conseguir dar uma orientação a esse paciente, dar um suporte para o paciente não ficar desassistido, principalmente porque os pacientes estão impedidos de se deslocar, eles estão com contingenciamento de isolamento, e também os serviços de saúde estão funcionando parcialmente. Então, a telemedicina, ela pode, principalmente com essa questão da teleconsulta, facilitar prescrições eletrônicas, o registro à distância, né, o registro do histórico em um prontuário eletrônico, que pode estar na nuvem, utilizando esses dispositivos digitais, diminuir os contatos desnecessários, porque nós sabemos que também o contato, nesse momento, ele facilita tanto a contaminação dos pacientes como a contaminação dos profissionais. Então, a telemedicina ela pode ajudar tanto o profissional levar a saúde até o paciente, como em determinadas situações em que os profissionais mais experientes ou que podem centralizar especialistas em um local e ele conseguir ajudar a população em outros pontos sem a necessidade de estar se deslocando e também reduzindo essa possibilidade de contágio. Uma coisa interessante também é que a gente possibilita, frente, isso também foi autorizado pelo CRM, a continuidade da prestação de serviço, né? E mitigação do impacto econômico, visto que os profissionais de saúde, eles estão impedidos de trabalhar e com a autorização da utilização da telemedicina, de alguma forma o profissional continua podendo trabalhar, inclusive ser remunerado por isso, né? Diminuindo um pouco o impacto econômico que ele está sofrendo nesse momento. E é também importante usar a telemedicina para melhorar a velocidade de resposta, né? Essa logística da atenção e o monitoramento em grandes áreas geográficas. Por exemplo, uma área como o Amazonas, o próprio Piauí, que é um estado bem longo, tem uma longitude muito grande. Então, nós temos 1.500 quilômetros aproximadamente de norte a sul. Isso faz com que as populações estejam distantes, por exemplo, da capital, às vezes 1.000 quilômetros da capital, fazendo com que o acesso a especialistas seja bem mais difícil. Em legislação excepcional, porque como a resolução foi revogada, a última resolução de 2020, o CFM, ele, em um ofício do Conselho, esse ofício de 19 de março, ele permitiu, né, que no contexto da pandemia fosse autorizado a teletriagem, o telemonitoramento e o teleaconselhamento direto com o paciente. Mas isso não representa a teleconsulta. A gente vai falar um pouco sobre essas diferenças. O Ministério da Saúde também autorizou e regulamentou, na portaria 467, de 20 de março, ou seja, no dia seguinte, a teleconsulta durante a vigência da pandemia. E várias sociedades médicas também fizeram suas orientações específicas com as particularidades de cada especialidade. Bom, o que seria realmente a telemedicina? A telemedicina nada mais é do que o uso de tecnologia de informação e telecomunicações para a finalidade de realização de ações médicas à distância. Com a generalização da internet e essas tecnologias de mobilidade, hoje a população já tem mais smartphones do que computadores, mais do que já está equivalente mais do que televisão. Então, quase todas as pessoas hoje têm um smartphone em casa, ou possuem individualmente, ou têm um em casa, pelo menos. Isso facilita bastante o acesso. A internet também tem sido cada vez mais presente, até pelas operadoras de celular, permitindo o sinal de internet para os smartphones também. Aumentou muito o alcance dessas tecnologias. Lembrando que existem aplicações específicas e limitadas, ou seja, a telemedicina ela não vai servir para tudo, ela tem suas aplicações e deve ser usada com parcimônia, tem que se respeitar a ética médica e a segurança dos dados. A ética, ela não muda da questão do se é presencial ou ela é à distância. A ética é um preceito básico que tem que ser respeitado. Então, foi uma discussão muito grande em relação às ações de telesaúde, da questão da possibilidade de realização, problema de malefício ao paciente, mas
o médico tem que se utilizar das ferramentas com bom senso. E, aliás, muitos médicos já faziam telemedicina há muito tempo, porque orientavam pacientes pelo telefone, orientavam pelo WhatsApp, pelo Telegram, por várias ferramentas, muitas vezes não se cercando dos cuidados necessários, inclusive, de proteção de dados, e já ali já era uma forma de telemedicina, sendo que estava sendo utilizado sem a devida regulamentação e sem a devida proteção de dados. Então, para fazer a telemedicina, ela vai servir tanto para fazer triagem, nós vamos mostrar aqui uma ferramenta de triagem que já está sendo utilizada aqui no contexto da pandemia, ajudar na referência e contra-referência, porque nós estamos montando mesmo aqui no Núcleo de Telesaúde um serviço em paralelo com as centrais de regulação, no qual os pacientes que necessitarem ser referenciados, nós vamos dar o suporte primeiro para tentar ajudar a classificação daquele paciente, para ele ser entendido como um paciente de prioridade mais alta, média ou baixa. E isso auxiliando o processo de regulação de referência. Além disso, nos casos que houver prioridade maior, esses pacientes têm que ter alguma forma de identificação dentro do sistema para que eles tenham um atendimento mais rápido. Do contrário, os pacientes com quadros mais simples, já é sabido que muitos dos casos que são referenciados, eles são de complexidade menor e eles poderiam ficar próximo do seu ambiente de casa. Por exemplo, uma pessoa que mora em uma cidade que dista 500, 600 quilômetros da referência que ele vai ter que procurar, ele poderia muitas vezes resolver o seu caso lá. Mas como o médico da ponta tem uma dúvida, nada melhor do que ele discutir com o especialista e, após essa discussão, se ele resolver a dúvida, ele poder fazer a resolução do caso por lá mesmo. Mas no caso que é referenciado, a gente otimizar essa classificação também. O atendimento pré-hospitalar, ele é também utilizado com a telemedicina para facilitar, agilizar, e quando coletar as informações, e quando ele chegar já no local, por exemplo, uma ambulância do SAMU equipada com um eletrocardiograma com transmissão do exame à distância, ele pode ser laudado antes de chegar ao hospital, inclusive orientando até qual serviço às vezes ele já poderia procurar, e algumas vezes, dependendo do tempo que ele vai levar, até orientar algumas condutas durante esse trajeto. A teleconsulta, que nós vamos falar um pouco mais depois, ajudar numa avaliação pré-cirúrgica, o chama telesocorro, que é alguns até smart watches, né, esses relógios inteligentes, já tem inclusive ferramentas que já ficam registrados no seu sistema, telefones para ele entrar em contato em casos de ser detectado através do sensor alguma alteração da pessoa. Tem sensor de queda, já foram registrados casos em que a pessoa teve um caso nos Estados Unidos que foi emblemático, foi o primeiro caso reportado, que um senhor estava saindo de bicicleta, ele tinha um smartwatch, não um relógio inteligente, ele teve uma queda na bicicleta, o relógio detectou a queda, avisou para a polícia, né, o 911 lá, e avisou para o seu filho. Quando o filho chegou no local, que ele mandou a localização por GPS para ele, quando ele chegou no local, o senhor já não estava mais seu pai, porque ele já tinha sido levado pela ambulância para um hospital. Então, ajudando bastante nesse sentido desse telesocorro em situações em que acontece uma alteração e que a pessoa não consegue nem dar resposta e o próprio sistema pode cuidar de dar uma resposta. A teleinterconsulta e a teleconsultoria, que já é a mais utilizada há algum tempo, já tem os núcleos de telesaúde já têm uma larga experiência nisso, em orientar os profissionais, né, discutir e dar uma segunda opinião. O rastreamento de doentes, nós estamos agora numa situação que é muito importante, nós vamos mostrar uma ferramenta que é o TeleSUS, no qual o Ministério da Saúde montou um sistema de busca ativa e talvez alguém já tenha recebido uma ligação. Hoje mesmo eu estive na Secretaria de Saúde e uma das pessoas da reunião tinha recebido a ligação ontem. Ele recebe a ligação, é uma gravação com inteligência artificial que faz algumas perguntas e, de acordo com a resposta, ele tem um sistema de reconhecimento de voz, ele decodifica aquela mensagem e vai
identificando se a pessoa tem algum sintoma. Isso funciona como uma amostragem, né? É uma amostragem da nossa população. Vamos dizer, se ele fizer 10 mil ligações hoje no estado do Piauí, identificar 200 casos, ele vai ter uma incidência, né, hoje, ele vai identificar uma incidência da doença, do síndrome gripal, por exemplo, de 200 em cada 10 mil, ou seja, 0,2% de incidência. E ele já, amanhã, quando ele for ligar, esses 200 pessoas vão passar a receber ligações de monitoramento. Ele vai passar a fazer um chamado telemonitoramento e uma gestão proativa desses casos. E existem também sistemas que estão sendo implantados agora, a Prefeitura de Teresina, o Estado do Piauí e outros estados e prefeituras têm adotado isso. O Consórcio Nordeste fez uma seleção de uma ferramenta que está sendo utilizada, que é o Monitora Covid, que através de um aplicativo também o paciente, a população pode entrar e informar os seus sintomas e, a partir disso, ser identificado e ter uma avaliação de um médico para orientar o que deve fazer. Isso ajuda nessa questão do monitoramento. Então, a teletriagem vai ajudar muito nessa questão de identificar os riscos, motivos e orientar nessa triagem do paciente, se ele deve procurar emergência, urgência, se ele pode ficar em observação em casa ou se ele deve já fazer algum tratamento. Isso já na triagem ele pode fazer. Essa triagem pode ser feita por profissionais de saúde ou, às vezes, no caso, como nós temos um protocolo, e nós temos alguns sistemas de inteligência artificial que estão fazendo isso. Eu vou mostrar um caso para vocês aqui que já está sendo utilizado. E a telemonitoração depois para acompanhar esses casos e o aconselhamento de ficar orientando esse paciente, tanto o paciente quanto, às vezes, seus contactantes também podem ser utilizados. Não é o contexto agora em relação à pandemia, mas a telemedicina ela é muito utilizada já largamente para diagnóstico, né? Principalmente nos exames gráficos e de imagem. Toda a parte de radiologia é muito utilizada, os radiologistas já muitas vezes fazem seus plantões ou seus laudos já à distância, às vezes até em países diferentes. Por exemplo, tem país que tem um fuso horário bem diferente de outro e aproveita do período noturno para fazer com que os médicos de um país, por exemplo, os Estados Unidos fazem muito isso com médicos na Índia. E então à noite o médico indiano que lá está durante o dia ele lauda e durante o dia o médico americano lauda. Então essa parceria pode ser feita através da telemedicina. E vários outros exames, como o eletrocardiograma, os exames de cardiologia, o fundo de olho na retinografia. Então, vários exames já podem ser utilizados dessa forma. A telemedicina também, ela pode ajudar também na intervenção. Nós já temos condições de utilizar equipamentos até por via robótica, esses já foram feitos testes com realização, controle até a distância do equipamento e o médico realizar movimentos nesses robôs, nessas cirurgias robóticas à distância. Ou, às vezes, como uma teleorientação do profissional que está realizando a cirurgia para dirimir algumas dúvidas nos casos mais complexos. Bom, no contexto do coronavírus agora, nós estamos montando uma série de ações, né, para poder fazer um ecossistema tecnológico no combate ao Covid-19. Nós vamos desde a educação, que no quase uma das iniciativas nós estamos fazendo agora, até com vocês, que são os cursos, né, para poder capacitar os profissionais. Além disso, nós temos a pesquisa e o conhecimento, né, que a gente pode fazer a pesquisa através das ferramentas com coleta de dados. Nós vamos ter uma enxurrada de dados, muitas informações de monitoramento, de georreferenciamento, de sintomas, de tratamento, série de ferramentas que vão permitir uma enxurrada de informações para acompanhar essa epidemia. Além disso, né, nós montamos um sistema chamado de Tele-UTI Covid, que os membros da equipe estão até participando desse curso, que eles estão cada um está dando sua palestra, e essa equipe, ela é uma equipe que é montada basicamente por intensivistas, alguns são infectologistas também, e que vão dar o suporte a toda a rede de saúde do Piauí para
no combate ao coronavírus. Então, os médicos que tiverem dúvida, eles vão entrar no sistema, vão alimentar com as informações clínicas, comorbidades, e a partir disso o teleconsultor vai orientar esse profissional o que ele pode fazer no caso em questão. Essa atividade está já para ser iniciada agora, né? A equipe já está montada, a plataforma já está pronta, e hoje já fez uma reunião com a Secretaria de Saúde do Estado e do município para interligar, né, inclusive a regulação, para que os casos que sejam triados, né, eles passem diretamente para a regulação com um prontuário integrado, que vai inclusive ser oferecido depois para o acesso às unidades que vão receber, ou seja, as unidades já de referência. Nós temos também um sistema de inteligência artificial para imagens radiológicas, que você pode encontrar imagens sugestivas de COVID, uma biblioteca de imagens, e você pode fazer o upload, ou seja, colocar uma imagem sua lá, e um sistema de inteligência artificial ele vai procurar identificar se existem sinais sugestivos da infecção por coronavírus. É também uma iniciativa do Ministério da Saúde e também vai estar gratuito para todos os médicos que podem utilizar, já está funcionando. O TeleSUS, que é uma ferramenta em que existe uma ligação ativa, né, para a população e depois um monitoramento, e também é uma ferramenta que a população pode, através do WhatsApp, tem um robozinho do WhatsApp que foi disponibilizado pelo Facebook, né, que é o detentor do WhatsApp. Eles disponibilizaram um robô de inteligência artificial que foi treinado para fazer uma avaliação dos casos. A partir das perguntas e respostas, ele vai, ao final, sugerir um procedimento. Inclusive, nos casos que tem que procurar uma unidade básica, ele vai sugerir qual unidade ele pode ir. O Piauí, né, hoje iniciou o treinamento de uma ferramenta que chama de Monitora Covid, que é uma ferramenta no qual os pacientes também vão poder inserir os dados, assim como o Colab. Nós vamos utilizar essas 3 ferramentas, pegar os dados dela, para tentar fazer uma integração para poder ajudar o planejamento e gestão dos secretários de saúde, né, para poder eles conseguirem tomar as medidas melhores na questão do contingenciamento e, através de pesquisas e dessa central de informações, fechar esse círculo. Bom, falar aqui como veio uma dúvida que muitas pessoas agora estão querendo saber como fazer uma teleconsulta, né? Então, a teleconsulta, ela já é realizada por algumas áreas, né, como a psicologia. O conselho já tem a sua regulamentação já há algum tempo, e ele pode fazer mesmo a partir do primeiro atendimento. No caso da medicina, foi liberado que nós possamos fazer neste momento de enfrentamento, foi liberado, principalmente na sequência dos atendimentos dos pacientes que a gente já tem atendimento, na orientação desses pacientes também, na triagem, mas evitar ficar fazendo o procedimento ambulatorial sem um segmento depois presencial. Então, no primeiro momento também a gente pode fazer essa avaliação, mas assim que possível, a gente espera que não demore muito tempo, esses pacientes eles devem ser recomendados para um atendimento presencial, que é o recomendado pelo CRM, né, pelo CFM. A sequência lógica é a mesma de uma consulta. Ela tem a identificação, a documentação, que deve ser feita de preferência num prontuário eletrônico, né, deve ser feito. Uma teleconsulta ela é feita geralmente em tempo real, ou seja, ela é sincrônica. O contato ele é em 2 pontas, pode ser por vídeo, né? Mas pode ser também só por áudio chamada, mas de preferência por vídeo, e que permita a visualização de estruturas, dependendo das ferramentas. Inclusive, hoje é possível você fazer, inclusive, ausculta, olhar orifícios com iluminação. Isso já é possível hoje também. Mas
como a comunidade foi pega de surpresa, a maioria não está preparada. Então, como é que a gente pode fazer para realizar uma teleconsulta? Porque tem várias pessoas procurando saber como fazer para se utilizar dessa ferramenta para dar assistência aos seus pacientes. Então, nós podemos fazer tanto utilizando uma plataforma específica de teleconsulta. Uma plataforma de teleconsulta, ela naturalmente tem função de capturar os dados, né? Em prontuário eletrônico, geralmente eles possuem. Pode também chegar a ter funções de captar informações de dispositivos e sensores, como monitores, oxímetros, balança e outros sensores podem ser capturados. Funções de interação, que pode ser por tele, pode ser por áudio ou por vídeo. E informações que chamam de store and forward, que seria você ter uma informação, você armazenar e depois você enviar. Por exemplo, através de e-mail, enviar, por exemplo, uma receita, depois você armazenar e depois enviar. E o acesso pode ser na nuvem ou através de um servidor físico que o profissional tenha. Bom, o que é o mínimo que vocês precisam para fazer uma teleconsulta? Primeira coisa, tem que ter uma internet de velocidade razoável, né, para poder você fazer sem ter surpresas. Um computador ou até às vezes um smartphone, você pode se utilizar também. Logicamente, com a tela do computador fica melhor. É importante ter uma câmera para visualização. O fone de ouvido com o microfone, ele ajuda ao som ficar de melhor qualidade. O software do lado do clínico, ele pode ser uma plataforma, como já falei, especializada na teleconsulta, disponível na nuvem, ou a maioria dos profissionais hoje já tem um prontuário eletrônico já disponível. Então, existem formas de você adaptar a fazer o acesso remoto àquele computador que tem o prontuário, se ele não é um prontuário na nuvem, que alguns não são. Então, você pode fazer um acesso remoto àquele computador e, a partir dessa habilitação, você entrar no sistema que está no servidor físico, em vez de estar na nuvem, você acessa aquele servidor e, a partir dele, você executa as atividades. E do lado do paciente, ele vai precisar basicamente dessa ferramenta de interação, porque ele não vai armazenar as informações, né? E nem deve. Para fazer isso, além do prontuário eletrônico, vai existir, ao final de toda consulta, de toda avaliação médica, você geralmente pode gerar um resultado de uma receita ou de uma solicitação. Então, para fazer isso, a resolução, né, do CFM é que você faça uma assinatura digital. E aí vem um paralelo aí, né, uma particularidade, que existe uma confusão do que é uma assinatura digital e o que é uma assinatura digitalizada. A assinatura digitalizada, que é como essa que está aqui mesmo no próprio CRM, né, nessa carteirinha, isso aqui é uma assinatura digitalizada. Você captura aquela assinatura escrita às vezes num papel ou num sensor e você repassa aquela assinatura imprime numa tela, né, imprime num local e depois ele pode sair na receita. E existe a assinatura digital mesmo, que é através do eCPF ou do CRM digital, que inclusive pode ser colocado, inserido nesse chipzinho aqui da carteirinha nova do CRM, e a partir dele você tem uma assinatura que é digital, que ela pode ser checada a autenticidade, ou seja, em qualquer local que chegar, através do código, tem o do QR Code lá que tem, do código de barras, ele pode ser checado a autenticidade daquela receita. Então, ela, na verdade, é muito mais segura até do que uma receita feita à mão, porque você consegue reconhecer quando foi que foi feito, qual foi o horário e quem foi que assinou, e você não tem como burlar isso aí. Então, a receita de assinatura digital ela é muito mais segura do que a física mesmo feita à mão. E que é o recomendado pelo CFM, seria a utilização desse tipo de assinatura. Tem como pode ser feita a interação com o paciente? Essa interação por vídeo ou por áudio. Essa interação, ela não obrigatoriamente tem que ser feita por um software que seja um aplicativo voltado para a telemedicina. Existem ferramentas de interação por vídeo que podem ser utilizadas e que elas são utilizadas para reuniões, até para aula. Por exemplo, essa ferramenta que nós estamos utilizando hoje, o Zoom, o Whereby, o Webex, e tem várias outras ferramentas, o Hangout, FaceTime, eles podem ser utilizados, né?
O que é que tem que ter preocupação? Primeiro, se for a questão da gravação, que não está regulamentado, né, mas a previsão que existiria na resolução que foi revogada é que a gravação fosse feita apenas do lado do médico e não do lado do paciente. Daí que aquelas gravações que você também envia via WhatsApp, ela também se torna inadequada, que ele vai gravar lá sem autorização e depois pode reportar, compartilhar com outras pessoas que não estavam autorizadas, ou seja, o profissional não autorizou aquele compartilhamento e vai passar a ser compartilhado. Assim como o profissional também pode fazer. E pela lei também que vai entrar em vigor, a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, isso não vai ser possível, né? Isso vai ser proibido. Então a gente já tem que se adaptar a essa situação. Não é obrigatório que esse sistema ele seja integrado no prontuário. Ele pode ser integrado no prontuário, mas ele não é obrigatório. De forma que hoje, vocês têm como fazer um sistema que vocês possam utilizar para teleconsulta e dar assessoria aos seus pacientes, sem precisar contratar uma plataforma de telemedicina, uma plataforma de teleconsulta. Mas aqueles ferramentas que a gente mais usa no dia a dia, né, que é o WhatsApp e o Telegram, por exemplo, e outros desse perfil de aplicativo, ele não deve ser usado, mas por que ele não deve ser usado? Porque eles são até seguros na transmissão, mas a caixa postal dele não é tão segura, tem um grau de insegurança, fica uma cópia muitas vezes lá com o paciente, essa questão da cópia do compartilhamento, é uma alteração, né, de má fé com essas fake news, você não tem como garantir essa integridade, né? E não deve também enviar as receitas através dessa ferramenta. E os laudos, né? As receitas e os laudos. Porque você fica vulnerável do ponto de vista jurídico devido a essa lei do LGPD que não está em vigor ainda, mas você fica vulnerável do ponto de vista jurídico. A receita à distância, como a gente já falou, como é que você faz, né? Você pode, uma forma de fazer também é que seja enviada diretamente a uma farmácia indicada pelo paciente. E aí aquela receita pode ir em formato PDF, criptografado, né? Você tem só que deixar que ela não fique alterável. O próprio gerador de PDF você pode deixar configurado que ele não permita a edição, né? Você pode deixar isso configurado. E de preferência, né, o orientado é que tenha um certificado válido do SPF ou CRM digital. E essa assinatura gráfica digitalizada, ela pode ser colocada, né? Até porque já existe o costume daquela presença, mas em um eventual questionamento judicial, ele não tem uma validade legal, né? Apesar de que muitos laudos de exames e de receitas a gente tem visto que estão saindo só com a receita digitalizada, mas não tem um respaldo legal. E a maioria dos prontuários eletrônicos, ele inclui um modo de prescrição eletrônica. Só tem que é bom verificar, né, junto a sua equipe de TI, se o prontuário que você usa é certificado pela SBIS, né, a Sociedade de Informática em Saúde, para poder você ter uma melhor segurança em relação à adesão às normas. E existem também plataformas de prescrição eletrônica que só servem para isso. Tem plataformas na nuvem que você pode utilizar só para fazer prescrição eletrônica. O que eu estava falando que a receita digital com assinatura digitalizada é isso, é só a assinatura escaneada e fica na receita. A receita, ela pode, a questão do envio, né, é de preferência em PDF para não ser alterada, né? Você pode usar até ferramentas de transformar você pode fazer no Word, depois transformar ela no PDF, é possível fazer isso. Tem ferramentas como o PDF Creator, o Acrobat Reader, vários outros que estão disponíveis, né? E são gratuitos até. Como é que funciona a questão do certificado digital? Você pode, depois de ter uma receita, produzir essa receita, você pode utilizar o CRM digital para inserir a sua assinatura digital. E para isso, você pode ter 3 formas. Tem a forma de você acessar utilizando um leitor de cartão. E aí você coloca o cartão e aí é o próprio carteira, aquela carteirazinha, o cartãozinho do CRM com o chip pode ser utilizado para colocar no leitor.
pode ser através de um token, né? Esse token é como se fosse um pendrive que você insere, e aí onde você tiver, você leva e você conecta no computador, ele está valendo. Ou um certificado que fica na nuvem, que você pode acessar de qualquer computador e inserir a assinatura eletrônica. Nessa devida ordem, eles vão aumentando um pouco de preço, mas não é um preço que seja impeditivo. E então você faz a validação com o certificado digital. E então agora a pergunta, não, tá bom, você explicou como é que é, e como é que eu faço agora para funcionar? Eu quero botar para funcionar agora, né, para poder dar acesso à assessoria aos meus pacientes. Então, primeira coisa, você instala essas ferramentas, seu prontuário eletrônico, se for na nuvem, tá ótimo, você só acessa, bota login e senha, já está no prontuário, baixa um aplicativo desse, existem plataformas de agendamento que você pode utilizar, porque você vai precisar agendar também, né, para ter um horário de fazer aquela avaliação do seu paciente. Como é que você faz esse agendamento? Ou você vai montar um aplicativo próprio para fazer esse agendamento, ou se você julgar que não vale a pena esse investimento, porque você considerar que não vai utilizar isso a longo prazo, vai ser em mais curto prazo, você pode se utilizar de uma ferramenta de interação por vídeo, fazer uma forma de acessar o seu prontuário eletrônico, pode ser, se for na nuvem, você só entra com login e senha e está no ponto, e se não for na nuvem, você fazer uma conexão do computador de onde você estiver, se não tiver instalado no seu computador, você fazer um acesso remoto ao servidor onde está, lá na sua clínica, que você trabalha, fazer o acesso lá para você utilizar, para poder armazenar as informações do paciente e gerar a receita e encaminhar para o paciente. E quando for encaminhar em forma de PDF, né? Aí vem a questão, e como é que faz o agendamento? Bom, existem ferramentas de agendamento disponíveis na internet, que você pode fazer o agendamento. Se não tiver, se o seu sistema não permitir, se o seu call center da clínica ou do seu consultório não estiver funcionando, existem ferramentas de agendamento online. As plataformas que habilitam a solução de agendamento e pagamento, porque também se for pelo plano se for particular, você vai ter que cobrar. Então você precisa que exista a plataforma de agendamento, ela já cobre também. Então geralmente essas plataformas cobram alguma comissão, né, nesse agendamento e pagamento, mas existem algumas disponíveis que podem ser utilizadas. Em relação à legalidade, né, lembrar só que é interessante você fazer um termo de consentimento livre esclarecido, colocando as situações atuais. A gente pode até, depois, quem quiser interesse, eu posso encaminhar um modelo de TCLE. A gravação não é obrigatório, porque não está definido na resolução, mas é bom que você deixe gravado, mas grave só na sua ponta, ou seja, você pode gravar no seu servidor, no seu computador, ou em um servidor na nuvem, se quiser também. Certo? Eu vou aqui verificar aqui se nós temos alguma pergunta, né? Eu vi aqui que algumas pessoas entraram, né? Eu vi aqui o comentário aqui do o Vitor, né, Nunes, disse que no entendimento a teleconsulta está mais complexa que a presencial. Ela só é complexa para você montar. Realmente, não é que ela é mais complexa, porque todos estavam acostumados a fazer uma consulta presencial, você está sentado, o paciente chega, mas existe toda a complexidade que às vezes você não faz diretamente, mas a marcação, a agenda, na verdade, ele pode ser mais simples até do que a presencial, desde que você esteja com tudo instalado. Porque depois você vai receber, depois que está instalado, e muitas vezes essa instalação pode ser que não seja nem o médico que vai fazer, né? Eu estou explicando para vocês saberem como funciona. Mas depois de você montar o prontuário, você entra no prontuário normalmente, você entra login e senha, entrou, você já faz isso todo dia. A receita, na hora que você vai a receita, quando você for fazer, ao final no seu prontuário eletrônico, você termina a consulta, você vai fazer a receita do mesmo jeito. Faz a receita, pega o prontuário, finaliza a receita. Quando você botar para imprimir, o nosso mesmo, quando a gente vai imprimir, em vez de imprimir, ele pode enviar. E você pode enviar para o e-mail do paciente aquela receita como PDF. Então já está feito, você terminou a consulta, fechou.
vai estar, o paciente pode estar lá na sua agenda, no sistema, e fazer você já observar quem é que está agendado, você já entra na ficha daquele paciente, igual você faz na verdade, é quase igual a um atendimento presencial. Eu já fiz algumas dessas e você senta na sua cadeira, tem o paciente, ele entra, como é que é o ideal? Ele entra numa sala de espera virtual, você chama ele para a teleconsulta, né? Ele vai estar na sala virtual, sala de espera, você vai ver que ele está lá na sala igual você vê na sua clínica. Ele está lá, você clica, bota ele para dentro do consultório, abre o seu vídeo, fala com ele, faz a avaliação. Depois disso, você vai finalizar, fazer a sua receita e caminhar para ele, e pronto, mesma coisa. A questão do pagamento, não, a questão do pagamento e o agendamento, pelo contrário, é mais fácil, porque se você tem uma ferramenta de agendamento online, o paciente ele vai olhar como é que funciona hoje um agendamento. Ele chega hoje para marcar, ele pega o telefone e liga. É porque a gente, às vezes, que é médico, não vê como é que é o sofrimento do paciente. Mas ele pega o telefone e liga, o telefone está ocupado, tem não sei quantas pessoas ligando. A funcionária está, às vezes, atendendo um paciente que está na frente dela. Aí, às vezes, ela não pode atender porque tem outro que quer preferência, que está lá sentado. Ou então você tem que montar um serviço de call center. Mesmo assim, congestiona. Quando o paciente entra, ele tem que fornecer todas as informações dele para poder e depois perguntar a disponibilidade. A secretária vai dizendo a disponibilidade e ele vai analisando. Numa ferramenta de avaliação de agendamento online, ele vai olhar, vai ver todos os horários disponíveis, vai escolher o melhor horário para ele, vai clicar, vai marcar. Se for para pagar, ele bota o número do cartão, já paga, já cai na conta da clínica ou do médico, já fica pago. Se for um plano de saúde, você agendou, ele já tem os dados, nome, endereço, tudo, tem o dado do cartão do plano, já vai para a clínica que está recebendo, você já facilita o check-in dele. E ainda existem situações que você consegue até fazer a integração, já tem alguns locais viabilizando, inclusive, a integração com a autorização do plano, ou seja, já vai direto, já autoriza automaticamente, sem precisar nem ninguém mexer. Então, na verdade, depois de estar instalado, é muito mais fácil do que a presencial. Muito mais dinâmico e muito mais rápido. E para o paciente é bem mais fácil. Depois que agora, logicamente, que toda vez que você vai utilizar uma ferramenta nova, por exemplo, quem vai usar o YouTube pela primeira vez para fazer uma live, com certeza vai ter que ter uma curva de aprendizado. Quem for usar essa ferramenta, o Zoom, para fazer uma palestra, com certeza vai ter um aprendizado, né, para utilizar a ferramenta. Quem for usar o Windows a primeira vez, o Word, com certeza, e qualquer um aplicativo, com certeza a primeira vez que for usar, achou difícil, né? Mas é possível você aprender e depois você aprende, é muito mais fácil. E com o detalhe, quem já fez uma teleconsulta, uma orientação, se surpreende com a satisfação do paciente. O paciente está precisando ter uma assistência e às vezes ele está com dificuldade, às vezes até de transporte. Agora, no momento, é porque nós estamos numa situação que ele está impedido, né? Ele está proibido de ir. Mas em situações fora de uma pandemia dessa, ele pode estar num momento que ele está, às vezes, ele mora às vezes longe do local, às vezes ele tem que sair e às vezes está com incômodo, alguma coisa, às vezes é uma orientação que ele precisa e ele às vezes tem que se deslocar um longo período, ou às vezes ele é um paciente que mora em outra cidade, se consulta com o profissional prescreve um medicamento, é um medicamento novo, ele altera um medicamento que ele já toma, às vezes, por exemplo, um paciente hipertenso, ele acrescenta o medicamento. O que é que ele quer saber? Se daqui a alguns dias o paciente está com algum incômodo, algum efeito colateral, se está controlando melhor aquela queixa. Às vezes, num contato, imagina o paciente viajar de novo só para reportar que está se sentindo bem, que o remédio está funcionando bem. Que ele já prescreveu, já examinou o paciente, já viu como ele estava. Então, são situações que, mesmo depois que passar essa pandemia, elas vão continuar e a telemedicina vai facilitar muito, né? E do ponto de vista de ajudar a teleconsultoria para os médicos que estão na ponta, vai ajudar demais também, né? Eu falei um pouco aí da parte da teleconsultoria, mas da teleconsulta, que era essa primeira etapa, e na próxima aula nós vamos falar mais das ferramentas que nós vamos utilizar no núcleo de telesaúde, mas a teleconsulta ela é simples depois que você organiza.
aqui viu aqui a Glenda, né, Glenda, a doutora Glenda aqui, que é geriatra, né, que imagina um geriatra também, que é a população que está impedida mais ainda de sair de casa, né, deve sair só em situações estritas, assim, estritamente necessário, e essa população, ela, muitas vezes você precisa às vezes, passar um medicamento que ele já toma há muito tempo, você vai ver como é que ele está, ver se pode continuar. Então, ajuda muito também, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de locomoção, já é um transtorno às vezes levar, pode às vezes evitar um transporte desnecessário. O, Estão questionando a questão do CRM, né? Como isso aconteceu num momento assim súbito, né? No momento súbito, e que muitas instituições estão fechadas, porque como é que deveria ser feito? Você deveria solicitar o CRM e uma certificadora. Então, existem certificadoras até em alguns cartórios, tem aquela mesma certificadora que faz aquele certificado digital para o CPF, ela geralmente faz o certificado digital para o CRM, para o médico. Então, você pode ir lá, vai ter que ir uma vez lá colocar a impressão digital, que é para a biometria, que é para reconhecer que é o profissional, e depois disso fica valendo, né? Geralmente tem um tempo para expirar, dura às vezes 2, 3 anos aquele certificado, e ele pode ser utilizado depois por esse longo período. No momento, às vezes é difícil você marcar, você tem que fazer esse agendamento para ir lá na certificadora, e a certificadora ela pode pode ser que ela não esteja com funcionamento normal como era antes, e isso vai dificultar um pouquinho. Como é por curto tempo, né, é, ela é por curto tempo essa utilização, assim, nós vamos ter problemas também na questão das receitas de medicamentos de controle especial, né? Que nós temos basicamente 3 tipos de receita, né? A receita comum, que até a assinatura digitalizada ou a pessoa vai conseguir liberar o medicamento. Nós temos a receita de controle especial, aquela 2 vias. Na receita de controle especial, o natural seria a farmácia exigir. Nesse momento de enfrentamento, pode ser até que a farmácia não exija, devido à dificuldade mesmo que as pessoas estão tendo, né, nesse momento. Nós estamos em um momento de exceção, que isso fique bem claro, que é um momento de exceção e que algumas facilidades elas são colocadas para poder permitir que as coisas funcionem, né? Depois, quando for regulamentar essa resolução, naturalmente, nós vamos ter que fazer uma forma mais adequada, né? Mas nesse momento de enfrentamento, nós podemos, nessa situação da receita de controle especial, seria o natural exigir essa receita digital mesmo, né? Com uma assinatura digital. E nas receitas, aquela do chequinho azul, né? Realmente tem que ser física, assinado, porque aquela receita ela é um bloco que a Anvisa ela libera para a instituição que tenha o credenciamento, vem em nome daquela instituição, vem um bloquinho numerado, então ele não pode ser gerado eletronicamente. Aí vai ter que vir acompanhado. Aí você pode fazer uma forma de fazer com que aquela receita chegue ao paciente, se ele, às vezes é uma receita controlada, que, assim, é um medicamento que ele usa cronicamente, você já acompanha ele há muito tempo e poderia, por exemplo, um psiquiatra que passa muito medicamento desse tipo, já acompanha há muito tempo, quer continuar o tratamento, ele pode ver uma forma daquela receita com o chequinho, né, a receita azul, chegar à mão dele fisicamente, ele preencher e ou pedir para. Hoje existem serviços, inclusive, que fazem coleta, né, fazem até compra, né, para as pessoas. Então você pode utilizar um serviço desse que pode passar, levar, ou um familiar que possa ter disponibilidade de se locomover, passar e pegar em algum local que você deixe. Então, para viabilizar um paciente que não possa se locomover ou que não possa estar exposto para pegar. Mas as receitas comuns, elas podem ser feitas com essa prescrição. Colocaram aqui também, né,
a Débora, né, que é pediatra, acho que pediatra, né, colocou que é complicado na pediatria. Pediatria já é difícil no dia a dia, porque às vezes você está tratando com um ser, né, uma pessoa que não consegue reportar às vezes aquele sintoma, então fica mais difícil na pediatria realmente, é mais complexo. Tem especialidades que são mais fáceis de utilizar e especialidades que se tornam mais difícil um pouco. Realmente, mas existem situações que você pode utilizar. Às vezes é uma orientação, às vezes uma orientação, né, de algum momento para ela, às vezes a pessoa está com um quadro agudo, ou a orientação está às vezes tem uma diarreia aguda, que está apresentando só da orientação, às vezes até uma orientação de alimentação, de hidratação, ela pode ser feita. E guardando o bom senso de orientar que em algum momento aquela avaliação ela vai ter que ser presencial. Você pode fazer uma orientação inicial e se persistirem os sintomas, se houver piora, ele deve ir para uma urgência, por exemplo, se for um caso de urgência. Bom, eu já queria já também aproveitar que nós vamos finalizar aqui a aula, né? Eu vou compartilhar aqui só uma tela aqui com vocês aqui para pedir para vocês acessarem, né? E utilizarem os nossos sites Saúde Digital, piauí.com.br, que tem algumas ferramentas. Eu vou mostrar aqui rapidamente, em 3 minutinhos aqui, só para poder a gente finalizar. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, que vocês possam entrar nesse site e ele tem uma série de ferramentas que você pode procurar, né? Desde essa parte da teleorientação, para o paciente, isso aqui nós temos uma parte aqui que é para os médicos e para os pacientes. Eu vou mostrar bem aqui, primeiro a dos médicos, que é para vocês utilizarem. Então, aqui vocês vão poder acessar um banco de imagens, né? E nesse banco de imagens você vai poder ver imagens sugestivas já dos quadros de coronavírus que já foram diagnosticados. Vai poder contribuir com o banco de dados colocando imagens de pacientes confirmados de vocês e também fazer o upload de imagens de casos que vocês estão com dúvida e esse sistema vai poder, através de uma inteligência artificial, vai poder analisar e ver se tem sinais sugestivos dos outros compatíveis com os outros casos que já foram vistos. Então você vai clicar aqui e vai ter um cadastro que você vai fazer e depois lá você pode fazer o upload. Na próxima aula eu mostro. Um caso ambulatorial, você pode entrar aqui, tem um serviço aqui que você clicando, ele vai fazer com você pode fazer uma ligação, né, para um sistema que o Ministério deixou disponível para discutir o caso. E pode discutir um caso internado, esse aqui que é o que a tele-UTI Covid vai estar no ponto, ela está aqui como em breve. Na próxima semana, essa semana ainda, ou mais tardar na próxima, já vai estar disponível para os casos internados na rede SUS, certo? Você pode entrar. Aqui você pode notificar o caso, notificação online, e tem os telefones da vigilância epidemiológica. E dos pacientes, eu vou só mostrar aqui rapidinho para vocês verem aqui, né? Estão finalizando aqui. No caso dos pacientes, vocês podem orientar que eles utilizem também aquilo que eu falei, da teleorientação, né? Você pode fazer um acesso pelo WhatsApp, ele abre o seu WhatsApp, se você clicar aqui, ele abre o WhatsApp e já começa a conversa. Ou você pode, aqui mesmo no site, entrar e começar uma avaliação online. Como se for, aqui o caso é um paciente, né? Ele vai começar aqui essa avaliação, o sistema vai, ó, ele foi criado, pergunta se ele verificar sintoma. Eu tô com alguma dúvida, com sintoma. Ele vai verificar sintoma, ele vai perguntando aqui, né, com auxílio de uma inteligência artificial. E aí ele vai perguntando algumas coisas. Você está com febre, mais 37,8, acima de 37, tá com tosse, você tem um ou mais desses sintomas, vamos dizer que é um caso que tem, né? Tá com tosse, dificuldade para respirar. Qual a idade? É um paciente mais idoso, mais de 59. Esse sintoma, sente mais algum deles? Está com dificuldade de respirar? Vou dizer que está. Pela informação que vocês nos deu,
a melhor opção é buscar um atendimento em uma emergência hospitalar ou em um pronto atendimento de urgência. Faça isso o mais rápido possível. Você viu que era um paciente mais idoso, com sintoma mais intenso, febre alta. O nosso atendimento se encerra aqui, né? Para finalizar a conversa e falar sobre algumas outras coisas, né? Então ele já sugeriu que fosse logo direto lá para a urgência, né? Se fosse um caso mais leve, ele ia orientar, que ia dar alguma orientação ou procurar a unidade básica. Então, para cada tipo de resposta que a pessoa for dando, o sistema vai chegar a uma conclusão e vai orientar. Então, esse é um sistema que serve para o paciente. Tá, aqui são algumas das ferramentas que tem disponível. E aí vocês podem utilizar isso aí. Eu vou encerrar aqui a aula, né? Só que para a gente finalizar aqui, ver se tem mais alguma última pergunta. Tem aqui o Dr. Samuel, né? Que lembrando, né? Que é imprescindível. Sendo imprescindível o exame físico, como prosseguir com a teleconsulta? O paciente teria direito a um estorno pela consulta que não foi devidamente finalizada? Olha, tem que ficar claro, né, que existem, quando você, no próprio termo de consentimento já fica claro, né, quais são as limitações. Você tem que ter, no termo de consentimento já está claro as limitações. O atendimento que você pode fazer, ele tem algumas limitações. Dentro das limitações, você tem que prestar um bom atendimento. Inclusive, uma das orientações que você pode dar é que ele procure o atendimento presencial. Então, inclusive, isso é uma das propostas que você pode fazer. Isso não daria, a princípio, o direito dele fazer estornar. Se ele for procurar e puder procurar você mesmo, né? Porque você estiver disponível para atender ele em algum local, ótimo. Aí até você já deveria até atendê-lo como um retorno, né? Já que você recebeu pela consulta e está dentro do prazo de 30 dias. Se ele precisar procurar um outro profissional, mesmo assim não há necessidade de fazer o estorno, visto que você chegou a uma orientação para ele, que é a orientação que ele deve procurar um atendimento de outro local. Foi uma orientação que você deu. Isso é uma teleorientação. Certo? Bom, eu queria agradecer a presença de todos vocês, né? E desejar que vocês tenham dias aí melhores, que todos nós tenhamos. E eu fico disponível para mais perguntas, depois para responder até particularmente. Eu vamos encerrar batemos aqui 1 hora de aula. E fico disponível para alguma pergunta. Amanhã nós temos outra aula. Eu vou mandar a programação para que todos vocês possam acompanhar, tá ok? Essas lives, elas são a forma da gente chegar mais próximo. A gente também falar da dificuldade, né, das ferramentas. Toda vez a gente vai aprendendo mais coisas. A gente já usa uma ferramenta, agora essa possibilidade de a gente fazer uma ferramenta, transmitir pelo YouTube para todo mundo assistir, podendo atingir uma população imensa, depois fica gravado para vocês verem. Então, todas as ferramentas, a gente tem uma curva de aprendizado. Eu achei difícil começar a botar essa live no YouTube, mas já achei ótimo aqui, hoje já foi facinho. Então, é só isso mesmo, é você ter paciência, tentar fazer, e na hora que você acertar, vai ficar redondo. Então, é só ter um pouquinho de calma que vai dar tudo certo. Desejo uma boa noite a todos vocês, e a gravação vai ficar disponível. Eu peço que vocês se inscrevam no canal Saúde Digital HU-FPI, né, aqui no YouTube, que vocês vão poder receber também as mensagens dos novos vídeos que vão ser colocados, né? Nós vamos ter uma série de vídeos de orientação, e vocês estando inscritos, vocês vão ser avisados previamente do aparecimento do vídeo, tá ok? Uma boa noite a todos.